Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Mariana Denaro, que é médica otorrinolaringologista. A doutora Mariana ela tem formação e mestrado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Serviço de Saúde Auditiva e Implante Coclear da UFMG e coordenadora da residência médica em otorrinolaringologista do Hospital Madre Teresa. Então, primeiramente, Mariana, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da otite média aguda. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, então. Então, o que é a otite média aguda, Mariana? A otite média aguda é uma inflamação do ouvido médio. O que é o ouvido médio? O ouvido médio é o espaço que está ali atrás do tímpano. Então, a gente tem o canal do ouvido, o tímpano. Por trás do tímpano, você tem um espaço aerado, que é o ouvido médio. Então, a inflamação desse espaço é o que a gente chama de otite média, que pode ser aguda ou crônica, né? Então, a otite média aguda é aquela inflamação ou infecção que vem após um quadro de gripe ou de sinusite, e aí trata e melhora. Diferente depois, né, que a gente pode falar da otite crônica, onde permanecem alterações ali naquele ouvido. Ótimo. Bom, e aí algumas pessoas vão ter esses quadros infecciosos de repetição, né? E, Isso. e aí, assim, você já falou a principal causa que são problemas no nariz, né? Problemas resfriado, rinite, outros quadros que tá com o nariz entupido, né? Podemos dizer que esses quadros eles, de repetição estão muito mais associados a problemas no nariz, como, quer dizer, quem tem problema de nariz tem mais otite ou é um problema primário do ouvido? Então, assim, ó, a otite média aguda, ela é a principal, é a causa mais comum de infecção bacteriana em criança. E, como eu já disse, quais são as principais causas de otite média aguda? Então, é um paciente que teve um quadro respiratório, como você mesmo falou, então uma gripe ou uma sinusite, é, ou outras condições que predispõem a otite média aguda. Criança, por exemplo, além de ter muita gripe, infecção, o que tem? Tem uma adenoide grande. Uma adenoide grande, que a adenoide é um tecido linfóide que fica lá atrás no nariz, né, no cavo, que fica na abertura da tuba auditiva. É importante falar um pouquinho da tuba auditiva, que é a comunicação do ouvido, desse espaço do ouvido médio que eu expliquei, com a faringe lá atrás no nariz. Então, o bom funcionamento dessa tuba auditiva que permite que o ouvido médio seja um espaço aerado e sem secreção. Então, se eu tenho alguma condição que predisponha alguma condição que faça com que essa tuba auditiva não funcione direito, o que acontece lá no ouvido médio? Eu vou ter uma pressão negativa no ouvido e condições que predispõem ao acúmulo de líquido ali, de secreção, né? Então, agora até me perdi da pergunta inicial, que eu comecei a falar de criança, de tuba auditiva, e me perdi da pergunta inicial, que você perguntou. Em relação à causa, né? A Então, relação da. então isso. Aí eu falei então das infecções, do mau funcionamento da tuba auditiva. Então, de novo, em crianças a tuba auditiva ela é mais imatura, ela é menor, ela é mais horizontalizada, no adulto ela é mais verticalizada. Então, são fatores que também predispõem a otite média aguda. Deficiências imunológicas também predispõem essas otites médias agudas de repetição. Eu acho que são os principais fatores para as otites de repetição. Então, são quadros respiratórios de repetição aliada a esses fatores que eu citei, né? Crianças menores, que a tuba auditiva não está madura o suficiente. Tem outros fatores que são, também podem acontecer, não são os mais comuns, mas que em geral predispõem a quadros mais crônicos, né? Então, criança, por exemplo, com fenda palatina. E aí a gente já passa mais para quadros mais crônicos e não agudos de repetição. Ótimo. E quais são os sinais e sintomas mais comuns da otite média aguda? Dor,
principalmente, né? Dor, pode vir acompanhar, se for uma criança, às vezes que não consegue localizar a dor, vai ficar irritada, dificuldade de dormir, perda, sensação de ouvido entupido, então uma diminuição temporária ali da audição por causa do acúmulo de líquido ali no ouvido médio. Em alguns casos, febre. Geralmente vem subsequente a um quadro, como eu já disse, de infecção de uma gripe ou de uma sinusite, e às vezes pode sair e drenar a secreção pelo ouvido. Ótimo. E essa relação com a infecção de vias aéreas, ela é imediata? Ou seja, a pessoa está com a infecção de vias aéreas e desenvolve otite média? Ou normalmente você tem um intervalo, a pessoa melhora e, olha, teve gripe há uma semana, teve gripe há um tempo atrás? Em geral, o quadro de otite média aguda vem depois que o paciente já está aí há uns 3 dias com quadro de gripe ou de sinusite. Então, geralmente o paciente relata isso. Eu comecei com um quadro de nariz entupido, secreção, uns 3 dias. Aí, lá para o 3º, 4º, 5º dia, vem a otite média aguda. E essa dor, ela é imediata, né? Ela começa, a pessoa às vezes levanta, fala como... Isso. É uma criança que acorda no meio da noite com dor, que passa a noite inteira chorando de dor, né? O adulto mesmo relata, é uma dor importante, e é uma dor, como você falou, uma dor imediata importante. Então, normalmente, o paciente não dá conta de esperar com a dor antes de procurar um atendimento médico. Tá, e você citou essa questão da pessoa que acorda com dor, né? A posição deitada, em pé, isso interfere na posição da tuba, no desenvolvimento da otite? Não tem... Não. O que interfere aí já é uma outra coisa, né? Porque, assim, fatores que predispõem a otite aguda de repetição, como a gente já tinha conversado, então, a criança que mama deitada, por exemplo, isso é um fator de risco para o desenvolvimento de otites, por causa dessa questão da tuba, devido a essa questão da tuba auditiva, né, ser mais horizontalizada na criança. Então, questão de posição para otite média aguda, quando a criança está com otite média aguda, não interfere. Mas se eu puder falar alguma coisa de posição, é isso, não mamar deitado. Deixa a criança mamar mais inclinada. Ótimo. Bom, e a otite média aguda ela pode acontecer em pessoas de qualquer idade, mas ela é muito mais comum em crianças pequenas, né? Por que isso acontece? 80% das crianças, em média, né? 80% das crianças vão ter pelo menos um episódio de otite média aguda até os 5 anos. Então, né, quase todas as crianças vão ter pelo menos uma otite média aguda durante a infância. E até 20% dessas crianças podem ter quadros de repetição. Então, a criança, ela tem mais gripe, mais sinusite, mais infecção de via aérea superior, que é um dos fatores predisponentes para a otite média aguda. A criança, ela não tem um sistema imunológico plenamente desenvolvido, né? Ela ainda está desenvolvendo o sistema de defesa dela imunológico. A criança, ela tem a tuba auditiva, como eu já disse, menor e mais horizontalizada. Então, esses são os principais fatores que predispõem a criança a ter mais infecções. E ainda tem outros fatores que a gente conversa com os pais e identifica que também podem fazer parte desse quadro. Então, vacinação, né? Tem um quadro de vacinação completo. Amamentação, se é uma criança que tem preferencialmente a gente orienta a amamentação por leite materno. Se a criança mama deitada, como eu já disse antes, né? Então, evitar de mamar deitado, preferencialmente inclinado. Ótimo. E o diagnóstico? Outra coisa também de criança são as crianças que ficam período inteiros em creche ou escola, né? Também predispõem essas otites de repetição. Ótimo. Mas isso, qual que é essa relação? Porque, no fundo, talvez as infecções respiratórias são mais comuns. Exatamente. E é difícil, né? Na dinâmica dos dias de hoje, você falar com os pais para tirar da escola, não tem jeito. Ou pelo menos, se possível, que não fique períodos inteiros, o dia inteiro, né? De manhã e de tarde, de preferência meio período. A gente vai tentando o que consegue, né? O que com cada família. Vamos lá. E o diagnóstico? O diagnóstico é exame físico. Então, é o exame físico, o otoscópio, e aí a gente vê ali a membrana timpânica abaulada,
hiperemiada. Às vezes, essa membrana, essa secreção que fica ali atrás do tímpano faz uma pressão, o tímpano perfura e sai secreção. E às vezes, quando o tímpano perfura e drena a secreção, a criança ou o adulto, né, sente um alívio da dor, porque essa secreção que estava ali sob pressão no ouvido médio acaba sendo drenada. Então, é exame físico. Ótimo. Anamnese e exame físico. Como agente causal, é mais comum vírus, bactéria? Vírus e bactérias. Então, nem sempre uma otite média tem que ser tratada com antibiótico. Muitas vezes ela pode ser viral e aí o tratamento é com sintomáticos, né? Remédio para dor e esperar um pouquinho. No consenso brasileiro, então, se é uma otite, mesmo que a gente suspeita que seja bacteriana, em alguns casos a gente pode até esperar sem antibiótico. Então, se é uma criança maior com o ouvido com alterações leves, um lado só, a gente vai tratar com sintomáticos. Mas crianças mais novas, que têm infecção bilateral, que têm alterações importantes no exame, né? E aí, com otite bacteriana, a gente começa com antibiótico oral. Tá, você consegue diferenciar no exame clínico quando que você fala, olha, esse caso tem um jeito de ser mais bacteriano? Sim, sim. E aí suspeita de infecção viral ou bacteriana, a gente consegue diferenciar no exame físico. Tá, e aí na suspeita de bacteriano, quadro mais agudo, criança mais nova, já pode entrar com antibiótico já de início? Já deve entrar com antibiótico de início. Tá, e no caso da infecção viral? Sintomático, remédio para dor e aguardar. Tá, remédio para dor oral? Oral. Tá. Cirurgia, quando que é indicado no caso de uma otite média aguda? Bom, no caso de uma otite média aguda, a principal indicação cirúrgica é quando tem uma complicação. Então, quais são as complicações de uma otite média aguda? A principal delas é a mastoidite. Então, a mastoidite, a gente falou que a otite média aguda é a infecção, a inflamação da parte do ouvido médio ali atrás do tímpano, certo? Mas essa região do ouvido médio se comunica com a mastoide, que é o osso aqui atrás do ouvido, faz parte do osso do ouvido, né, que é o osso temporal, e é um osso todo aerado, né, com espaços aerados. Então, se essa criança começa a apresentar edema, né, ficar inchado ou vermelho aqui atrás da orelha, a gente tem que... é uma das indicações de tratamento cirúrgico. Existem outras complicações até mais graves, né? Abscesso cerebral, meningite, trombose de vasos aqui ao redor do ouvido, são casos graves, que são pacientes que têm que ser internados, antibiótico venoso e tratamento cirúrgico. Numa criança com otite média aguda sem complicação, a indicação de tratamento cirúrgico é principalmente quando essas infecções elas são muito frequentes, e aí a gente não consegue, no intervalo entre essas infecções, fica algum líquido residual ali. É o que a gente chama de otite serosa, né? Às vezes a gente até enquadra isso aí como otite crônica serosa. Então, entre esses quadros agudos, fica líquido ali residual no ouvido médio, e aí o tratamento cirúrgico, em geral, é colocar o tubinho ou o carretel para ajudar esse ouvido a drenar, funcionar melhor, até essa criança crescer, né? A tuba auditiva desenvolver e o sistema imunológico se desenvolver de forma mais completa. Ótimo. É comum formar pus atrás da membrana timpânica, né? Uma forma de você, na otoscopia, você pode eventualmente estar vendo que tem pus atrás da membrana. Sim, sim. E nesses casos, não necessariamente você precisa drenar. Não necessariamente. Na grande maioria das vezes, não precisa drenar. O antibiótico... Na grande maioria das vezes, o tratamento é clínico, é com antibiótico. Tá ótimo. Bom, e aí... quadros recorrentes e algumas complicações podem levar a otite média crônica, que aí já é uma outra discussão que a gente vai ter. Exatamente. Ótimo. Primeiramente, Mariana, obrigado. Acho que deu para entender bem aqui o manejo da otite média aguda. Queria contar aí com você em outras discussões. À disposição. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia.